França. Duas democracias consolidadas, unidas por laços históricos de amizade e cooperação. É nesse cenário que a ABERT, com o apoio da Embaixada do Brasil em Paris e da Associação Internacional de Radiodifusão, apresenta o primeiro seminário franco-brasileiro de rádio e televisão. Este é o 5º ciclo internacional de debates. Já passamos por Brasília, Lisboa, Madrid e Washington. Desde 2023, reunimos especialistas e autoridades para discutir o futuro da radiodifusão. Defendemos regras mais justas, concorrência equilibrada, liberdade com responsabilidade. Novos desafios reúnem as principais vozes da radiodifusão francesa e brasileira. Temas como a assimetria regulatória das Big Techs, economia digital, remuneração pelo uso de conteúdo jornalístico, inteligência artificial e combate à desinformação. Na era da TV 3.0, a tecnologia leva a TV aberta a um novo patamar de qualidade e interação ainda mais competitiva e acessível. E o rádio segue imbatível, presente em todos os momentos, em qualquer lugar, para todos. Nesta celebração das relações Brasil-França, vamos unir vozes, trocar experiências e criar estratégias conjuntas, porque o rádio e a TV continuam sendo os pilares da comunicação democrática. Primeiro Seminário Franco-Brasileiro de Rádio e Televisão. Uma nova conexão para o futuro da radiodifusão. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro Seminário Franco-Brasileiro de Rádio e Televisão. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Para dar início ao nosso evento, eu gostaria de chamar ao palco o presidente da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, senhor Flávio Lara Rezende. O embaixador do Brasil em Paris, senhor Ricardo Neiva Tavares. O presidente da AIR, Associação Internacional de Radiodifusão, senhor Paulo Tonê Camargo. O ministro de Estado das Comunicações do Brasil, senhor Frederico de Siqueira Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, senhor Gilmar Mendes. E eu convido a todos, senhoras e senhores, a ouvirmos os hinos do Brasil e da França.
pode mudar o conteúdo, pode mudar a tecnologia, pode mudar tudo. Pode acontecer o que for, o rádio e a televisão estarão sempre informando e emocionando. E hoje nós vamos refletir sobre quanto a radiodifusão cresce a cada dia em relevância. Cada vez mais é necessário o que fazemos. Nunca se questionou tanto a informação. Nunca se percebeu tanto a importância do jornalismo. Nossos países, França e Brasil, guardam semelhanças muito fortes quando falamos de radiodifusão. É no rádio, é na TV que o público, tanto francês quanto brasileiro, busca informações confiáveis. Cada vez mais fica evidente que a verdade se encontra nas fontes seguras de informação. Afinal, confiança é o nosso patrimônio. E este é um momento muito especial. Nas comemorações da temporada França-Brasil 2025, quando celebramos as relações bilaterais e essa grande ponte cultural e cidadã entre os dois países, a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, com o apoio da Embaixada Brasileira em Paris e da AIR, a Associação Internacional da Radiodifusão, dá início ao primeiro seminário franco-brasileiro de rádio e televisão. Convidamos agora para dar boas-vindas o embaixador do Brasil em Paris, o senhor Ricardo Neiva Tavares. Embaixador, por favor. Obrigado, Sônia. Sou Flávio Lara Rezende, presidente da ABERT. Sou Paulo Tonê Camargo, presidente da IR. Excelentíssimo senhor ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Senhoras e senhores. É com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos à Embaixada do Brasil em Paris para a abertura deste seminário franco-brasileiro de rádio e televisão. O encontro de hoje ocorre em momento de renovada vitalidade do relacionamento entre o Brasil e a França. Nesta semana, o presidente Lula realizará a visita de Estado à França, ocasião em que devem ser reforçados os laços de cooperação entre os dois países nos mais diversos setores. Em 2024, a visita também de Estado do presidente Macron ao Brasil culminou na adoção de novo plano de ação da parceria estratégica, que ampliou significativamente os eixos de cooperação bilateral, inclusive na área de defesa da democracia e combate à desinformação. Entre os atos assinados naquela ocasião, destaco a declaração de intenção destinada a reforçar a cooperação franco-brasileira a fim de garantir a integridade do espaço informativo, um reconhecimento conjunto da urgência de combater a desinformação e de promover ecossistema informativo plural, ético e confiável. Nesse contexto, o presente seminário constitui fórum oportuno para o intercâmbio de experiências e de boas práticas entre os dois países que compartilham valores democráticos e o apreço pela liberdade de imprensa. É um espaço para refletirmos sobre os novos desafios da radiodifusão em ambiente midiático profundamente transformado pelas tecnologias digitais, mas no qual a confiança do público permanece ativo fundamental. O Brasil ocupa hoje a 4ª posição entre os maiores produtores e consumidores de conteúdo na internet, o que confere ainda maior responsabilidade às instituições e aos agentes do setor de comunicação. Em paralelo, os radiodifusores enfrentam o desafio da competição com as grandes plataformas digitais, o que exige regulação justa e equilíbrio competitivo, temas que estão no centro dos debates que este seminário propõe. A rádio e a televisão continuam a desempenhar papel central na informação da população e na promoção da cidadania, inclusive em tempos de transformação digital. É, portanto, simbólico e oportuno que o presente diálogo
ocorra no contexto das comemorações do Ano Cultural Brasil-França, quando celebramos 2 séculos de relações bilaterais, marcadas por afinidade de valores e vocação para a cooperação. Agradeço à ABERT pela iniciativa, à AIR pelo apoio institucional e a todos os presentes por contribuírem para o êxito deste evento. Que os debates ao longo do dia fortaleçam não apenas o setor de radiodifusão, mas também o compromisso conjunto do Brasil e da França com a democracia, a informação e o interesse público. Muito obrigado. Obrigada, embaixador. Eu gostaria de chamar agora o presidente da ABERT, o senhor Flávio Lara Rezende. Por favor, Flávio. Eu queria cumprimentar aqui, primeiro, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o embaixador Ricardo Neiva Tavares, agradecer a ele, ao ministro André Maciel, ao ministro Caio Renaud, ao conselheiro Matheus, pelo apoio que nos deram aqui nesses dias de programação e que chegamos a esse seminário. Quero cumprimentar o ministro Frederico Siqueira, o nosso ministro de Estado das Comunicações do Brasil, o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o Guilherme Canella, diretor de Divisão de Políticas Públicas da Unesco, o secretário de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, Wilson Velich, a senhora Lívia Sorran, secretária-geral adjunta da France Television, o senhor Gregor Philippe, editor-chefe de notícias do grupo TF1 LC1, o senhor Benoit Tornebis, diretor-geral da RMC, a senhora Cristiana Camarate Silveira Martins, conselheira da Anatel, a senhora Marie-Christine Saragosse, presidente da França Media Monde, o senhor Dominique Volton, sociólogo, especialista em ciências da computação, o presidente da AIR, Paulo Toné Camargo, os conselheiros da ABERT, Vicente Jorge, Rodrigo Martinez, também presidente da ERP, Associação de Emissoras de Rádio e Televisão do Paraná, o senhor José Antônio do Nascimento Brito, presidente da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão do Rio de Janeiro, os presidentes das associações estaduais Luiz Arthur Chedid, da ESP, Fábio Bigolin, da CAERT, Valdir Perac, da CERT, e também o senhor Marcelo Monteiro, diretor da Rede Vida. É uma grande satisfação reunir a Radiodifusão Franco-Brasileira nesse seminário de rádio e televisão para uma troca de experiências que, com certeza, muito fortalecerá o nosso setor. Este é um momento especial quando comemoramos os 200 anos de relações bilaterais entre o Brasil e França, parceiro nas ações comuns face aos desafios políticos, sociais e ecológicos contemporâneos. O encontro de hoje dá sequência aos ciclos de debates iniciados em 2023 em Lisboa, Brasília, Madrid e Washington, sobre os temas comuns à radiodifusão mundial. A competitividade da radiodifusão no atual ambiente de convergência tecnológica e a disputa de setores distintos pelo mercado de produção e divulgação de conteúdo, tema central deste seminário, tem merecido toda a atenção da ABERT. É preciso que as empresas de tecnologia, as plataformas digitais que exercem influência sobre o conteúdo midiático à disposição da população observem regras mais simétricas em relação ao setor de mídia. Com amplo poder de direcionamento de programação, as Big Techs atuam como empresas profissionais de mídia, concorrendo de forma direta pelo mercado publicitário com as emissoras de radiodifusão sem qualquer regulação. É também necessária a responsabilização dessas empresas e plataformas pela divulgação de conteúdo disponibilizado na rede mundial de computadores, em especial quando se verificar a veiculação de notícias falsas ou informações direcionadas e impulsionadas eletronicamente com fins lucrativos. Desinformação,
conteúdos ofensivos e discurso de ódio são consequências de uma falta de responsabilização e supervisão das atividades destas plataformas, inegavelmente indispensáveis nos tempos atuais. Quando a desinformação e as notícias falsas invadem as redes sociais, fica evidente que liberdade de imprensa e democracia são valores indissociáveis. Enfatizo que não há democracia sem imprensa livre. Estaremos sempre atentos a este direito, garantido pela Constituição do Brasil, mas que exige constante e contínua vigilância. O Brasil, ao ocupar a 4ª posição de maior produtor e consumidor de conteúdo na internet, não pode ficar inerte nessa discussão. A agenda estratégica da radiodifusão tem ainda muitas etapas a serem vencidas, como a inclusão definitiva da radiodifusão em projetos com foco em inovação e tecnologia. Mas inovação exige, antes de tudo, igualdade de tratamento por meio do estabelecimento de um mercado justo e leal entre os agentes econômicos que competem no ambiente de mídia. Essa é a bússola que está comandando as ações e atividades de nossa associação junto aos poderes constituídos brasileiros e demais países, preocupados com o futuro da comunicação social. Nada se faz sozinho. Neste ano de comemoração do ano Brasil-França, encerro agradecendo a parceria da Embaixada Brasileira em Paris, que abriu suas portas de forma gentil para nos receber, do apoio institucional da Associação Internacional de Radiodifusão, e a todos pelos debates enriquecedores que, com certeza, engrandecerão nossa troca de experiências e auxiliarão nossa caminhada em defesa da radiodifusão, setor de fundamental importância para a economia, para a democracia e para a sociedade do nosso país. Muito obrigado. Obrigada, Flávio Lara Rezende, presidente da ABERT. Obrigada, embaixador, também pelas palavras muito importantes. E nesse momento, que a gente está arrumando aqui o nosso púlpito, né, Flávio? Tem muitas coisas para vocês hoje. Bom, nós convidamos agora o presidente da AIR, o senhor Paulo Toné Camargo. Por favor, Toné. Obrigado, Sônia. Bom dia a todos. Saudando a mesa diretora, o embaixador Ricardo Neiva Tavares, que nos recebe tão gentilmente, e o meu querido amigo e colega Flávio Lara Rezende, presidente da AIR, ministro Frederico Siqueira, das Comunicações, ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, meu caro Guilherme Canella, figura brasileira de relevo na Unesco. Eu quero saudar a todos os nossos colegas da radiodifusão pública e privada da França, que aqui nos recebem tão gentilmente, e aos meus colegas, presidentes de associações estaduais de radiodifusão do Brasil, e também a todos os radiodifusores brasileiros que acorrem a este evento. Em nome da Associação Internacional de Radiodifusão, eu quero cumprimentar a iniciativa da ABERT, junto com a Embaixada Brasileira em Paris, de mais uma vez fazer um evento internacional chamando a atenção para esses fatos tão importantes e tão relevantes que hoje em dia assolam as democracias, que é o tema da desinformação, basicamente fundado em cima de uma ausência total de regulação e responsabilidade de alguns players que distribuem conteúdo de informação e entretenimento. Recentemente, em Washington, em uma reunião do Conselho Diretivo da AIR, a nossa instituição aprovou, na esteira do que a Unesco já vinha pregando, as bases para uma legislação sobre as plataformas digitais nas 3 Américas. E este documento ele se funda em 3 valores principais. O primeiro, regras de concorrência que possam
fazer com que, do ponto de vista econômico, as empresas que fazem distribuição de conteúdo tenham um mínimo de simetria nas suas regras concorrenciais. A remuneração do conteúdo jornalístico. As empresas de radiodifusão empregam milhares e milhares de profissionais que todos os dias fazem a imprensa mundo afora. No mundo de desinformação, nunca o jornalismo profissional foi tão relevante e tão necessário. Então, a remuneração do conteúdo jornalístico por quem usa este conteúdo e distribui, monetizando isto, é um dos princípios que a AIR está levantando. E, finalmente, né, também fundamental e importante, a responsabilidade. Nós defendemos, desde 1946, quando foi fundada a AIR, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um valor intrínseco à democracia. Onde não há liberdade de expressão, não existe democracia. E neste país que funda a liberdade do mundo moderno, né? Liberté, égalité e fraternité, este é um lema que nós, jornalistas, que nós, empresários de radiodifusão, levamos mundo afora e é um dos símbolos que temos na nossa AIR. Porém, liberdade e responsabilidade são faces de uma mesma moeda. Não há possível exercício de liberdade em um mundo civilizado sem a responsabilidade natural de quem exerce esta liberdade. Isto é algo que nós pregamos como um dos 3 elementos dessas diretrizes básicas para a legislação nas 3 Américas. Nós temos certeza que este seminário, aqui em Paris, será mais uma pedra que nós vamos colocar na construção deste entendimento internacional do que é necessário para se ter uma convivência pacífica, harmoniosa e, fundamentalmente, para a manutenção das democracias no mundo. É muito difícil definir o que é democracia, mas é muito fácil identificar a sua falta. E ela começa pela ausência de liberdade. Liberdade de distribuir conteúdo com responsabilidade, com veracidade e com responsabilidade para o público para o qual nós trabalhamos. Assim, é com muito prazer e muita satisfação e muita honra, presidente Flávio Lara Rezende, que a AIR se faz presente mais uma vez em um evento internacional onde buscamos levar a todos esta discussão que nunca foi tão relevante no mundo moderno. Muito obrigado. Obrigada, presidente Tonê.